Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Claudiodor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 7 com o título O Evangelho no Mundo Acadêmico e Político. Na lição de hoje nós teremos aí este assunto interessante e nós vamos nos reportar ao profeta Daniel. Por quê? Porque nós não encontramos no Novo Testamento nenhum exemplo de algum estadista, de alguém assim na política que se destacou sendo um crente, sendo um crente salvo. Aqueles que se tornaram crentes durante aí, o início da igreja, ou eram crentes e estavam na política, estavam lá escondidos, era como se eles não pudessem dizer para ninguém, então eram crentes ocultos dentro daqueles que estavam participando de algum cargo político, ou algum cargo ali dentro da religião judaica, um cargo importante. Então eles eram ocultos. Então nós não vamos ver exemplo disso no Novo Testamento. Nós estamos vendo aí um grande envolvimento dos crentes, dos evangélicos, da política, inclusive pastores deixando o seu ministério que Deus lhe confiou, que era para cuidar de ovelhas, e estão aí infiltrados na política. E nós sabemos e temos certeza que a visão não é o reino de Deus, a visão é o reino humano. Infelizmente, nós temos visto isso aí e isso tem se multiplicado, e nós estamos aí numa época difícil em que muitos crentes estão envolvidos na política, e política partidária já diz logo, vai partir, vai dividir. Existem aqueles que vão para um candidato, outros para o outro, se tornam inimigos, acabam se maltratando uns aos outros, se ofendendo uns aos outros, até odiando uns aos outros. E ainda por cima, para defenderem partidos que têm apoiado coisas e muitas coisas antibíblicas. Nós temos visto aí, acabamos de ver a situação que o país se encontrou e se encontra ainda devido a uma política diabólica que foi adotada, um plano de governo diabólico, um plano de governo onde está incluído aí casamento de homossexuais, de lésbicas. Nós temos aí no plano do governo trabalho aí com o gênero, não estão querendo deixar as crianças escolher o sexo, estão querendo forçar as crianças a serem educadas pelo governo e não pelos pais. Estão aí com as suas cartilhas malignas, estão aí com a invocação de demônios dentro das classes dos colégios. Nunca foi tão liberado os assuntos sobre sexo aí para crianças mesmo, de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, estão aí aprendendo sexologia dentro das classes. Nunca um governo brasileiro foi tão diabólico. E por incrível que pareça, vem aí as eleições e a própria igreja, nós estamos vendo os candidatos aí da própria igreja apoiando partidos que apoiam o mesmo plano de governo que esse governo maligno tem. É impressionante isso, mas é a verdade. Parece que a liderança da igreja não tem a menor preocupação em ensinar o seu povo sobre o que aquele partido tem de plano de governo. Nós não votamos em candidatos, nós votamos em partidos. E o partido tem um plano de governo. Se você vota nesse candidato que está nesse partido, você está apoiando esse plano de governo desse partido. Então tomemos cuidado, é hora de nós reagirmos quanto a isso. É hora de nós tomarmos uma atitude quanto a isso. Nós não podemos mais ficar votando em partidos antibíblicos. Os seus planos de governo são totalmente antibíblicos
e são totalmente diabólicos. Planos de governo que apoiam aborto, apoiam aí homossexualidade, lesbianismo, apoiam todo tipo de coisa contrária à palavra de Deus. Nós temos que tomar atitude quanto a isso. E nós temos o direito de fazer isso agora, e podemos fazer. Não votemos nesses partidos. Não é candidato, não. É partidos. Olha o histórico do partido. Olha o plano de governo do partido. Cuidado, muito cuidado com o que você está fazendo, porque você está apoiando o diabo e não Deus, quando você vota num partido desses. Vamos ver o texto áureo que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele diz claramente que quando ele prega o Evangelho, ele ensina a palavra de Deus, ele vem com o quê? Com demonstração de poder de Deus. Ele vem com demonstração do poder do Espírito Santo. Ou seja, ele tem confirmação de Deus com sinais, prodígios e maravilhas daquilo que ele está falando. E ele fala de maneira que as pessoas compreendam a palavra de Deus, porque a sabedoria que vem dele, ele não está dizendo, olha, não é minha sabedoria, mas eu falo com a sabedoria de Deus. Olha só, vem aí a sabedoria de Deus e o poder de Deus confirmando que esta palavra que ele está dando vem de Deus e não dos homens. E nós estamos vivendo na época da intelectualidade, que as pessoas, as palavras que esses homens estão falando, vêm deles próprios. Inclusive evangélicos. Basta a pessoa pegar um monte de livros aí, começar a estudar. Daqui a pouco ele vai fazer um livro, ele vai pregar. E tudo dentro de quê? Do que ele aprendeu de outros livros. Qual é a sabedoria de Deus aí? Nenhuma. Ele não recebeu nada de Deus. Ele apenas pegou vários livros, fez um resumo disso aí, encaixou num texto aí, fez um texto e escreveu um livro. Pronto. Não teve nenhum tipo de revelação de Deus. Alguns pegam livros lá de americanos, né, de ingleses e tal, de alemães, livros antigos ou livros atuais que foram escritos por outros cristãos, aí pega isso, lê, faz um resumo, junta tudinho, faz um livro. Aí todo mundo fica dizendo que ele é muito sábio, inteligente, que é Deus que fez. Nada de Deus, tem nada a ver com Deus isso aí. Se apenas ele pegou um resumo de alguém e fez um livro. Não foi buscar em oração a revelação de Deus. E a maioria dos livros é assim. Não se acha quase nada que veio de Deus. Apenas veio de outros livros. Então Paulo diz que a nossa fé não pode se apoiar em homens, não pode ser baseada em homens, não pode se apoiar naquilo que homens pensam ou acham, mas deve se apoiar na sabedoria que vem de Deus, na palavra de Deus, a Bíblia. E a palavra de Deus é revelada por Deus e não pelos homens. E Deus tem que confirmar isso com sinais, prodígios e maravilhas. Sempre quando a palavra de Deus é falada, é pregada, de maneira que Deus se agrada, que veio realmente a revelação de Deus, Deus confirma com sinais, prodígios e maravilhas, mostrando que veio dele. Aí nós estamos vendo muita gente na igreja hoje, pregando, e falando, e escrevendo livros e tudo. Mas cadê a autoridade de Deus? Cadê o poder de Deus para confirmar? Cadê? Estão vazios de Deus. São pessoas que não têm comunhão com Deus. Estão pensando em dinheiro, sempre por trás de tudo. Dinheiro. Estão na política para quê? Para ganhar dinheiro. Chegam lá, se corrompem. Estão buscando riquezas, buscando reino de homens e não o reino de Deus. A verdade prática diz: somente o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo para destruir as fortalezas e as resistências do universo acadêmico e do mundo político. Então esse sistema que está montado aí, sistema político e sistema acadêmico, você pode ver,
Nunca se valorizou tanto a intelectualidade como agora, em detrimento da espiritualidade. Então está havendo que um deixar da espiritualidade e uma busca por conhecimento humano, por sabedoria humana, por intelectualismo, diplomas e mais diplomas, livros e mais livros, mas a falta de espiritualidade vai só crescendo. Nós estamos alcançando níveis terríveis de falta de espiritualidade na igreja hoje. Não se dá mais valor ao batismo no Espírito Santo. Estão já colocando pessoas para ser pastor, professor de escola bíblica dominical, líder das coisas na igreja, tudo. Não precisa mais de batismo no Espírito Santo. Estamos desvalorizando o principal, o mais importante. Não se vê mais os dons do Espírito Santo na igreja, porque ninguém acha valor nisso, ninguém busca isso. As pessoas dizem que se amam, que amam não sei o que, e vai para um aniversáriozinho, festinha dali, festinha de cá. Isso não é amor. Se alguém amasse, buscava os dons do Espírito Santo para ajudar as pessoas. Falta o legítimo amor. Falta o amor mais necessário, que é o amor a Deus. E o segundo, o amor aos homens, o amor aos outros como a si mesmo. O amor legítimo. Falta desejo das coisas de Deus. Falta vontade de fazer as coisas para Deus, de buscar o reino de Deus e não o reino dos homens. Nunca se amou tanto dinheiro e coisas materiais como hoje. E nós podemos quebrar o poder de Satanás na política e na intelectualidade. Só tem um jeito, é não são no poder do Espírito Santo. Não existe outra maneira. Então o que quebra o poder de Satanás vai ser o quê? Poder de Deus. Quando ele é confrontado, então o poder maior vence. Pode ver. Por que o anticristo vai governar a terra e não governa ainda? Nunca ele vai poder governar enquanto houver o quê? O poder superior a ele na terra. O poder do Espírito Santo, que está onde? Dentro de nós. O Espírito Santo mora em nós, nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus na terra. Então esse poder é o maior poder que existe. Não tem como confrontar esse poder, nem nada pode vencer esse poder. Então a igreja tem que lutar no poder, não são do Espírito Santo, pregando o Evangelho. É trazendo as pessoas para o reino de Deus. Não é participando dessas coisas. Você não precisa ser bêbado para pregar para um bêbado. Você não precisa se tornar um viciado em drogas para pregar para o drogado. Você não precisa se prostituir para pregar para a pessoa que está na prostituição. Você não precisa adulterar para pregar para alguém que está no adultério. Então estão achando que nós temos agora que nos tornar políticos para poder pregar para político? Não. Nós pregamos o reino de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós pregarmos o Evangelho corretamente e evangelizarmos, que é a nossa tarefa aqui na terra, nós vamos ganhar as pessoas para Cristo. Que me importa leis que estão fazendo? Que me importa? O diabo está fazendo o papel dele. O papel da igreja é ganhar as almas para Cristo. Esse é o papel da igreja. Um pastor foi chamado para cuidar das ovelhas de Cristo, para discipular, cuidar, visitar. Ao invés de estar fazendo isso, está na política. E ainda quer manter o cargo na igreja. Quer fazer as duas coisas, servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Vamos ver a leitura bíblica em classe. Daniel 2, 24 a 28, que diz assim: Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse assim: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos,
Nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas.